Olá! Hoje teremos uma aula de orientação de estudos sobre técnicas de síntese. O que é uma síntese? É uma exposição genérica ou abreviada. Existem algumas técnicas de síntese. Elas buscam facilitar, que é condensar a informação do todo, facilitando a aprendizagem. As técnicas de síntese consistem em resumo, esquema, quadro sinótico e mapas conceituais. Hoje iremos aprender a técnica do resumo. Técnicas de orientação de estudo necessitam de técnicas de análise e técnicas de síntese. As de análise se formam através de uma boa leitura, de anotações daquelas palavras que não se conhece o significado ou se tem dúvidas, sublinhado as ideias principais de um texto. E as técnicas de síntese que aprenderemos hoje será de resumo, baseadas nas técnicas de análise. O que é o resumo? É apresentar de forma breve e concisa um determinado conteúdo. Um bom resumo permite ao estudante encontrar rapidamente as ideias, informações e conceitos desenvolvidos pelo autor ao longo do texto. Quais são as características de um bom resumo? Brevidade. Um bom resumo apenas contém as ideias principais. Os pormenores, detalhes, não são incluídos. Rigor e clareza. Um bom resumo exprime as ideias fundamentais do texto, de uma forma clara e que respeite o pensamento do autor. Linguagem tem que ser pessoal. Num bom resumo, não se copiam as frases do texto. Escreva as ideias principais com as suas palavras. Como se deve fazer um bom resumo? Para se fazer um bom resumo, siga alguns passos simples. São eles: leia o texto e tente compreendê-lo bem. Identifique as ideias principais, parágrafo a parágrafo. Sublinhe as ideias mais importantes durante a leitura. Faça um esquema no final da leitura para organizar o texto e os parágrafos. Comece a escrever o resumo respeitando sempre o conteúdo do texto e o pensamento do autor. Procure não incluir informações desnecessárias. Substitua ideias repetidas ou semelhantes por uma que as englobe. Utilize termos genéricos, gerais, em vez de listas específicas. Utilize uma linguagem pessoal. Leia o seu resumo e avalie corrigindo os erros que encontrar. Verifique se seu texto contém as ideias principais. A ideia do autor está repetida? O texto percebe-se bem? Não há pormenores nem repetições? Como que se faz um sublinhado? É uma técnica de análise de texto que consiste em grifar as ideias importantes de maneira que volte a atenção à parte destacada numa posterior releitura. O objetivo é dividir as partes do texto em graus de relevância distintos. Não se devem sublinhar frases ou linhas inteiras, apenas os dados importantes e as palavras-chave. Um exemplo: técnica de análise de texto que consiste em grifar as ideias importantes de maneira que volte a atenção à parte destacada numa posterior releitura. O objetivo é dividir as partes do texto em graus de relevância distintos. Percebam que estão sublinhados apenas as partes principais que dá a ideia do que é o sublinhado. Técnica, grifar as ideias importantes, objetiva as partes de relevância. Vamos agora a uns exercícios. Primeira regra: não se deve incluir pormenores desnecessários. Então, na oração: no seu aniversário, o Tiago recebeu um presente especial. Vinha embrulhado com um papel dourado e trazia um grande laço verde. Estava dentro de uma grande caixa.
era o par de patins que ele tanto desejava. Quais são as palavras-chave? Aquelas que dão a ideia que o autor nos quer transmitir. Então, quem é o personagem? Tiago. Qual é a ação do Tiago? Ele recebeu um presente. Qual presente era esse? Patins. Não importa se ele estava embrulhado, se tinha uma fita ou não, se estava numa caixa ou não. Esses são pormenores. Então, para se cumprir essa regra, nós só levaríamos em consideração no sublinhado o personagem, a ação e o objeto. Tiago recebeu um presente, o par de patins que desejava. E aí você deve escrever resumidamente desta forma. Tiago recebeu um presente, o par de patins que desejava. Vamos agora à segunda regra. Não se devem repetir ideias. O Tiago estava satisfeito, não cabia em si de contente, transbordava de alegria, transpirava felicidade por ter recebido os patins que queria. Vejam que aqui o autor repete diversas vezes a satisfação do Tiago de ter recebido esses patins, dizendo sobre seu contentamento, sua alegria, sua felicidade. Então, neste caso, para se respeitar essa segunda regra, nós vamos colocar que o Tiago estava satisfeito por ter recebido os patins que queria. E com isso, nós vamos tirar todas as ideias repetitivas que o autor coloca, deixando a frase bem mais objetiva. Tiago estava satisfeito por ter recebido os patins que queria. Terceira regra: as listas de objetos devem ser substituídas por termos genéricos. Então vamos lá, quais são os objetos nesta oração? Em cima da mesa estavam muitas garrafas de Coca-Cola, de laranjada, de limonada, de ice tea, de groselha. Haviam também bolos de ananás, pudins, bolachas de chocolate, natas e um bolo de aniversário. Vejam que são várias as bebidas e os doces que ele descreve na frase. Nós podemos, então, generalizar a Coca-Cola, laranjada, limonada, ice tea e a groselha por bebidas. Os bolos, pudins, bolachas de chocolate, natas por doces. E o bolo de aniversário por apontar uma data em especial. Então, como ficaria? Grafando primeiro as palavras e termos que são genéricos, que podemos incluí-los numa só palavra. Em cima da mesa estavam muitas bebidas. Havia também doces e um bolo de aniversário, deixando assim a oração muito mais simples e objetiva através de uma frase. Agora, a regra. Uma série de ações idênticas deve ser descrita através de um único verbo que as englobe o possível. O balão começou a tremelicar, tentou subir, deu algumas voltas, subiu um pouco mais. Lentamente foi subindo mais ainda, agitou-se no ar, sempre mais para o alto, até que finalmente desapareceu. Então, nesta regra, nós devemos identificar o objeto da ação, o balão. Qual foi a ação que o balão desempenhou? Ele subiu, depois desapareceu. Então, nós vamos sublinhar diretamente os dois verbos que geram a ação do objeto, ficando numa frase muito mais simples e objetiva. O balão subiu e desapareceu. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula. Espero que tenham gostado.